Duílio em cima do muro com a renovação de contrato de alguns jogadores, o Corinthians caminha para um momento de definição no ano, vivo na Sul-Americana e conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Timão vive um ano eleitoral. Afinal de contas, ao final de 2023, saberemos quem será o próximo presidente do próximo triênio, aí, né? dos próximos 3 anos. É muito provável que Duílio Monteiro Alves não siga na presidência. Ele pode buscar a reeleição, mas geralmente não é comum dos presidentes apoiados pelo Andrei Sanches, né? O grupo do Andrei Sanches perpetua no Corinthians desde 2007 e geralmente eles sempre trocam ali os mandatários, né? Então é muito provável que Duílio não siga na presidência. Com isso, especula-se que ele está deixando de lado algumas renovações importantes, né? De jogadores importantes, e deixando essa responsabilidade para o próximo que assumir. Não querendo assumir esse problema, esse BO, como a galera gosta de chamar aí nas redes sociais. E o mais importante, quem sai mais prejudicado nessa história? O Corinthians. Afinal de contas, quando nós falamos de renovação de contrato, a gente está falando do planejamento da próxima temporada e das outras também, se você for renovar por 2, 3, 4 anos com um jogador. Então impacta demais o Corinthians, e o Corinthians tem que estar em primeiro lugar na cabeça de qualquer mandatário. Sabemos que essa troca às vezes é por um partido, um grupo político diferente do que o que está no poder, e aí esses dois grupos não conversam e impacta diretamente o planejamento da próxima temporada. E volto a mencionar, o maior prejudicado nisso tudo é o Corinthians. Se o Corinthians é prejudicado, mais de 30 milhões de torcedores aí da fiel torcida também são prejudicados, também são deixados de lado. Dos principais jogadores que estão com seus vínculos próximos do término, temos o zagueiro Gil, ídolo da torcida, Fábio Santos e Renato Augusto. O Paulinho também é um ídolo e seu contrato acaba no final do ano, mas ele está machucado e por lei automaticamente será renovado. Então eu nem vou citá-lo, porque a lei já obriga que o Corinthians renove com ele, independente do mandatário que estará à frente do poder do Coringão. Então temos aí o Gil, o Fábio Santos e Renato Augusto. O cenário do Fábio Santos, o Duílio nem precisa resolver, porque o Fábio Santos já deixou claro que vai parar de jogar nesta temporada. Essa é a última, e o Corinthians inclusive já precisa pensar num substituto para o Fábio Santos e não deixar para o próximo presidente, o Duílio, que já resolva isso, porque ele já pode auxiliar nesse processo, conversar com os candidatos quando tiver, né, também os candidatos ali, ele conversa com os possíveis presidentes do Corinthians para ir ajustando o planejamento da próxima temporada. Esse é o mundo ideal, né? Renato Augusto vive a indefinição porque não consegue ter sequência. A torcida tem criticado muito o Renato, é ídolo, mas não consegue jogar mais, e aí precisa de jogador que jogue, que ajude. Então pode ser que o Renato de fato não renove, e o Duílio poderia já tomar uma decisão quanto a isso. Mas é o que eu falei, né? Tanto o Renato e o Gil também são ídolos, e aí de repente o Duílio não quer comprar essa briga. E volta a mencionar, né? Quando um presidente vai deixando essas decisões difíceis de lado, deixando pro próximo, o mais prejudicado é sempre a instituição Corinthians. Então, Duílio que comece a mover ali os pauzinhos para resolver esses problemas, ou começar a resolver. Se de fato essa decisão precisa ser do próximo mandatário, já deixa meio que planejado. Que aí quando acontecer as eleições, você já vem com todo o planejamento feito. O novo mandatário vai fazer uma alteração ou outra. O Corinthians precisa de união e não de briga de ego.